Olá, pessoal. Dando continuidade à nossa unidade 4 de tomada de decisão da organização, vamos falar das decisões programadas. Elas são aquelas que são tomadas em resposta aos problemas frequentes dentro da organização. São aqueles problemas que acontecem sempre. E toda vez que acontece, tem uma mesma forma de resolver. Não exige muita análise, porque já se conhece as consequências, já sabe que resolvendo de uma certa forma, vai resolver e vai atender a resolução daquele problema. Então, é uma situação rotineira que é fácil de resolver. Por exemplo, uma máquina que às vezes está com dificuldade nas engrenagens. Sabe-se que a forma de resolver é, por exemplo, lubrificando, fazendo a lubrificação da máquina. Então, são decisões que são fáceis de resolver, que já tem um formato para se resolver. Elas são também tomadas em resposta aos problemas frequentes dentro da organização. Geralmente, acontece sempre esses problemas. E a empresa, às vezes, não consegue evitar, mas já tem um jeito de resolver. Então, tem um procedimento para ajudar na tomada de decisão. Decisões não programadas são aquelas tomadas sem que haja um método ou regra estabelecidos, sendo submetidas a um julgamento pessoal do decisor. Então, são situações novas. Toda vez que acontece esse problema, ele muda, é diferente. Então, não tem como, às vezes, definir um método programado de resolver esse problema. Por isso que a gente fala decisões não programadas, porque toda vez que acontece, vai ser diferente. Alguma coisa vai mudar, alguma variável vai ser nova. Então, é necessário uma análise, uma interpretação adequada desse problema para que possa ser tomada a melhor decisão. Temos também os tipos de problemas. Problema estruturado. Eu consigo visualizar que problema que é esse. Eu consigo fazer um diagnóstico. Que tipo de problema? O que está acontecendo? Um exemplo, faltou caneta. Eu já sei que o problema é a falta de caneta. Então, é fazer a reposição de caneta. Mas quando eu estou diante de um problema não estruturado, e acontece com frequência, muitas vezes é difícil identificar que tipo de problema é esse. Porque tem muita coisa junta que às vezes é difícil entender qual que é a causa real desse problema. Qual que é realmente esse problema. Então, existe muita análise, muito estudo, a aplicação de algumas metodologias para facilitar a identificação desse problema. Identificação de um problema existente. Quando existe um problema, então o que as organizações fazem? Antes que a coisa possa ser caracterizada como um problema, os administradores devem estar atentos às difusões identificadas. Então, antes que esse problema possa causar uma situação indesejada, o administrador tem que saber, ou então ter alguma forma de mensurar esses impactos, de tentar entender se esse problema aumentar, quais são os impactos. Então, tem que sempre estar fazendo a análise das situações, sempre atento ao que está acontecendo. Condição de certeza. O decisor pode optar pela alternativa correta, uma vez que o resultado é conhecido de antemão. Então, a melhor maneira de tomar a decisão, quando eu já sei os impactos, quando eu não fico com medo de ser responsabilizado com a decisão errada, porque eu já sei os impactos. Muitas vezes, no órgão público, algumas situações, um exemplo, eu tenho um prazo para cumprir uma determinada tarefa. Aí o servidor foi lá e cumpriu dentro do prazo.
Então ele sabe que está tudo bem. Mas se ele não ficou atento ao prazo e perdeu o prazo, aí já não é mais uma condição de certeza. Já é uma incerteza. Ele não sabe das consequências. Ele já não consegue mais controlar, ter controle dessa situação. Condição de incerteza. Os administradores não têm quase nenhuma informação que permita prever as consequências dessa decisão. Você sabe que vai tomar a decisão, mas não sabe os impactos. Então, é uma situação bem complicada, principalmente quando o servidor precisa assinar um documento, que ele vai colocar o nome confirmando que a resolução daquele problema é daquela forma. Então, diante de algumas situações, gera essa incerteza, até mesmo medo de resolver a situação. Então, precisa conhecer muito bem o problema antes de tomar a decisão. Condição de risco. O risco permite mensurar a probabilidade da ocorrência de certos resultados. Então, eu vou tentar uma forma de minimizar os riscos, de tentar entender quais são os impactos do risco. Compensa correr o risco? Ou não? Ou não? A situação o risco é tão alto que não compensa tomar a decisão. Então, são análises que permitem fazer diante do risco. Então, temos aqui uma certa chance de fracasso da decisão. Quando eu tenho uma condição de certeza, o fracasso é pouco. Quando eu estou aqui chegando mais próximo aqui do final da seta, eu posso ter outras análises da situação. Eu vou mensurar melhor essa condição de risco para tentar solucionar o problema. E quando eu chego na condição de incerteza, eu não consigo prever nada. Eu não consigo mensurar os impactos. Então, é uma situação bem difícil para tomar uma decisão. Alternativas e a decisão racional. O que é uma decisão racional? É aquela em que a pessoa que a tomou é capaz de justificá-la por meio de argumentos lógicos. Então, tem uma explicação para aquela tomada de decisão. Eu consigo explicar por que agir de determinada maneira diante de um problema. Por que eu escolhi uma alternativa ao invés da outra. Então, eu sempre, às vezes, vou ter sempre duas alternativas. Eu tenho que escolher uma e explicar por que eu tomei essa decisão. As alternativas é decidir sobre, decidir de forma racional o caminho a se tomar dentre as várias alternativas que se apresentam. Então, tenho que ter uma forma de analisar a situação que possa se explicar. Eu não posso tomar uma decisão racional que nem eu mesmo consigo explicar. Isso aí não pode, ok? Métodos de tomada de decisão. Os caminhos até a solução do problema, desde a definição do problema até a implementação final, podem ser variados. Então, tem várias formas de se analisar um determinado problema, várias formas de resolver. Mas, assim, o que importa não é a forma que eu resolvi, mas sim o resultado. Então, o resultado da resolução dos problemas é que, às vezes, na maioria das vezes, vai fazer a diferença. Então, tem vários caminhos que eu posso seguir, mas eu preciso tentar encontrar aquele caminho que vai resolver o problema de forma definitiva. Modelo racional ajuda os administradores a pesar alternativas e escolher a que tiver melhor chance de sucesso. Então, permite fazer uma análise coerente. Eu consigo identificar as informações,
fazer um bom diagnóstico para poder tomar a decisão. Modelo incremental é uma abordagem mais sintonizada com o cotidiano do tomador de decisão. Então, eu vou buscar tomar a decisão com base nos meus conhecimentos que eu tenho do dia a dia, dos problemas que são enfrentados de forma rotineira no cotidiano do tomador de decisão. Então, os valores e as políticas são definidos ao mesmo tempo em um processo interdependente. Então, diante da situação, do problema, eu vou definindo quais são os valores que são importantes, quais são as políticas que eu tenho que seguir para tomar a decisão. Então, é conforme a experiência, o conhecimento que o tomador tem no seu cotidiano, que ele vai tomar a decisão. Então, na próxima aula, a gente vai dar continuidade à unidade 5 do conteúdo de organização, sistemas e métodos.